Boa noite. Hoje vamos falar sobre o uso racional da água e da energia e mostrar como o uso incorreto desses recursos pode causar danos ao meio ambiente e prejuízos financeiros para empresas e para as pessoas. O Brasil desperdiça cerca de 15% do total da energia consumida, o equivalente a 45 bilhões de quilowatts, quantidade suficiente para abastecer toda a região Nordeste durante um ano. O maior vilão do desperdício é o setor industrial, que consome cerca de 45% de toda a energia gerada no país. O Ecolatina TV está no ar para falar sobre o uso racional da água e da energia no país. O convidado desta semana é o presidente da Associação Brasileira Água e Energia, ABAE, Eustáquio Vasconcelos. Eustáquio Vasconcelos é engenheiro eletricista e participou da coordenação para a implantação do Plano de Eficiência Energética para a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Também participa do programa o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Karine. Boa noite, Eustáquio. É um prazer tê-los conosco. Eustáquio, me explica uma coisa, por que ainda se desperdiça tanta energia no país? Eu diria que são dois fatores determinantes. Primeiro, ainda a falta de uma cultura de uso eficiente da energia. E o segundo, ainda a existência de muitas unidades, muitos equipamentos elétricos de baixo desempenho, obsoletos e com uma extensão de vida útil além do adequado. E existe uma solução para acabar com tudo isso a curto prazo? A curto prazo eu diria que não, porque esse trabalho de conscientização ele requer um trabalho educacional, divulgação, conscientização, a exemplo do que o Procel, através do plano de energia eficiente, eles andam fazendo em todos os setores do segmento energético, e eu acredito que levaria algum tempo. E, principalmente, eu acho que a atuação deveria ser mais nas empresas menores, de menores recursos, que os grandes conglomerados têm o recurso suficiente, como a energia é insumo, quanto mais eficiente, menos é o custo de produção, claro. Eles já investiram nisso e têm esses recursos. E talvez as empresas menores, as médias e pequenas empresas que deveriam ser alvo desse objeto. Mas nesse caso você citou o Procel, né, que é o Programa de Conservação de Energia da Eletrobras. Segundo o próprio Procel, né, 45% da energia do país são consumidos pelas indústrias. Só que 25% dessa energia é desperdiçada. Os grandes conglomerados, como você falou, já têm um programa de eficiência. Significa que a média das pequenas indústrias, o desperdício é maior que 25%. Correto. O que tem que ser feito efetivamente para que a gente possa reduzir esse desperdício? Eu volto a dizer, é justamente criar nesse grupo de empresas, nesse segmento, a conscientização de que eles estão perdendo dinheiro. Na realidade, eles perdem faturamento, aumentam o seu custo de produção, ou seja, diminui a sua competitividade, às vezes por medidas simplesmente que eles ignoram. E muitas vezes também eu poderia dizer que essas empresas normalmente não têm em seus quadros a equipe de manutenção, bom, a equipe de engenharia nem é bom falar porque são empresas pequenas normalmente não tem. Devidamente treinadas e conscientes que eles têm muito a fazer dentro do seu ambiente de trabalho em termos de melhoria de eficiência energética. Pois é, mas você fala de conscientização. Nós passamos recentemente por um apagão, né, onde foi determinado que 20%, né, tinha que ter uma redução de 20% do consumo de energia ou teria uma multa. E parece que funcionou assim, adequadamente, tanto nas empresas como nas pessoas físicas. Passa por esse processo aí realmente de ter uma imposição do ponto de vista de custo financeiro, aumentar esse custo? Eu particularmente não concordo com a penalização, porque eu acredito até que o setor produtivo já é muito penalizado através dos impostos e etc. Eu acredito que é um trabalho, eu diria, tem que ser levado de uma forma amigável. E é justamente conscientizar os empresários
que eles necessitam capacitar o seu pessoal nesse âmbito. Eu acho que é mais no lado de mostrar que eles perdem dinheiro por não serem eficientes. Agora a gente está sempre falando no caso das indústrias, mas e em casa? Como que as pessoas podem fazer para reduzir esse consumo de energia? Não, aí volto a falar no caso do apagão, foi um exemplo cabal. É simplesmente o pessoal desligar a luz quando sai da sala, não deixar a televisão ligada, usar lâmpadas e dispositivos eficientes, de menor consumo. No caso da preferência na reposição de eletrodomésticos, não vamos falar em trocar todos os eletrodomésticos. Uhum. Utilizar os que já têm o selo Procel de baixo consumo. Eu acho que até no âmbito doméstico, eu acredito até que essa cultura ficou mais arraigada. Mas todo mundo fez isso na época do apagão e hoje você vê que as pessoas não fazem mais. Não, né? Mas ainda eu acredito que continua. Não no nível que deveria ter continuado, mas continua. Mas eu acho que no doméstico é isso aí. As pessoas acabaram se educando. Ok. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com o nosso entrevistado debatendo sobre o uso racional de água e energia no país. Você que é autor de algum livro na área de meio ambiente, mande um e-mail para a gente. O seu livro poderá ser divulgado aqui no Ecolatina TV. O e-mail é ecolatina@ecolatina.com.br. Voltamos já. Voltamos com o Ecolatina TV. Além da energia, a água também está sendo desperdiçada. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, cerca de 45% de toda a água ofertada pelos sistemas públicos é jogada fora. Um desperdício que assusta. Algumas empresas brasileiras de abastecimento de água apresentam índices de perda de água tratada de até 60%. Em países desenvolvidos, esse número chega a, no máximo, 15%. Eustáquio, o Brasil é um dos maiores recordistas em desperdício de água. Por quê? Talvez até por um problema que nós temos o maior depósito de água potável do mundo. Que 10% da água está justamente no Brasil. E então, ainda, até bem recentemente, não se criou aquela mentalidade da necessidade de economizar esse recurso. Isso começou a ser visto como um problema grave a partir desses racionamentos, principalmente em São Paulo, né? Que eu acho que é o mais drástico que está havendo no Brasil, o Recife, e no Nordeste, porque como falta água, o pessoal é mais consciente. Então, acho que o que faltou foi uma demora no Brasil, nas autoridades, nas empresas, de perceberem que a gente estava usando mal um insumo importantíssimo, que é a água. Mas essa abundância da água no país é relativa, né? Porque a maior abundância de água é na região norte, onde você tem menor índice populacional, né? Você tem praticamente lá 70% da água do país e 6, 7% da população. Enquanto que na região sudeste, norte e nordeste, quer dizer, é bem diferente a relação. Recife, como você já citou, São Paulo, tiveram racionamento e tem ainda, entre aspas, um certo racionamento. Qual que é a situação dos recursos hídricos hoje no país e se esses estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, né, e os estados do Nordeste, existe um risco de racionamento mais constante? Seguramente sim, porque os recursos estão cada vez mais escassos e difíceis de se obter e se tratar. Eu acho que um maior problema não é só a redução do recurso, devido a desmatamento, urbanização, mas é o problema da qualidade da água. E eu acho que no Brasil o mais sério é que o tratamento e o reuso da água ainda é incipiente, se formos considerar em termos de país.
se fala que hoje o tratamento do esgoto, vamos dizer assim, é 20%. Então, estamos degradando cada vez mais as fontes disponíveis de água. Então, eu acho que é muito sério e o risco é grande. Nós estamos falando de dois processos que até então eram independentes, a água e a energia. Na realidade, os dois estão juntos hoje, né? De água e de energia. Por exemplo, quando nas indústrias de bebidas, o custo da água e da energia chega a 60% do custo das empresas. E um caso interessante é que nas pessoas, nos condomínios, hoje o custo da água e da energia chega a quase 80% do custo de um condomínio. Quando houve o racionamento da energia, houve também um consumo menor de água. Como é que foi esse processo? Como é que você imagina? Não, porque a relação energia, vamos dizer assim, energia e água é direta. Porque a obtenção do recurso água, ele é eletrointensivo. Então, se você não usa energia, você não tem essa água disponibilizada na torneira do consumidor. Então, se você reduz, primeiro, o desperdício de água, você reduz o consumo de energia, que é saudável. Por sua vez, como o Brasil é um país que utiliza intensivamente o recurso hídrico para gerar energia, então nós estamos também economizando a água para gerar energia. Então é um ciclo, eu diria que é um ciclo fechado. E uma coisa puxa a outra. E voltando à sua pergunta, uma vez que você reduziu a energia, provavelmente todo mundo racionalizou o período e o uso da água para diminuir o bombeamento, que seria a redução da energia, que era, naquele momento, o objetivo principal. E as companhias hoje de água já estão usando tecnologias para evitar esse desperdício? Não, sim, existe no momento um trabalho intensivo, volto a dizer, também com a participação muito ativa do Procel e do Ministério das Cidades, através do programa do PMSS, que é Combate ao Desperdício de Água, e inclusive é um dos... A ABAE surgiu nesse segmento, que é justamente para divulgar essas tecnologias. Agora, tem todo um trabalho, o parque, vamos dizer, industrial, que uma empresa de saneamento é uma indústria que produz água. Está bastante obsoleto e sucateado, porque os investimentos maiores ocorreram na década de 70. É redundante falar que hoje só se fala que não existem os recursos. Então, eles estão... Mas a concentração e os trabalhos nesse sentido estão sendo feitos com vamos dizer, muita energia. Agora, seria importante também investir em campanhas educativas, né? Não, até que, em termos do lado do consumidor, todas as empresas de saneamento têm, e as empresas de energia, idem também no lado da energia. Acho que vamos juntar as duas coisas, que elas são quase que indissociáveis, né? Essas campanhas existem, todas as empresas fazem essas campanhas. Existe, mas mostra que está sendo ineficiente. Né? O consumo continua absurdo, né? O desperdício. Não, eu diria que existem uma série de problemas até muito inerentes ao Brasil, porque eu acho que é sabido que os maiores consumos são justamente nos abastecimentos subsidiados, ou seja, nos aglomerados urbanos de baixa renda, onde a água e também a energia são considerados necessários e gratuitos. É aquela história de você ter um chafariz, a torneira, o pessoal depreda, estraga e não fecha, porque não é problema dele, e não é medido. Então, agora, no âmbito do pessoal mais esclarecido, as campanhas funcionam, principalmente que são feitas nas escolas. E acaba que as crianças são os fiscais desse trabalho. Agora, concordo que tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que as campanhas até dão bons resultados. Ok. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar,
E que para isso é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC ensina quem sabe fazer. Voltamos com Ecolatina TV. Segundo a Eletrobras, o setor de saneamento consome aproximadamente 3% da energia elétrica no Brasil. O gasto com a energia é o segundo maior dentro das companhias de saneamento, perdendo apenas para os custos com recursos humanos. Eustáquio, teria como reduzir esses desperdícios através de um programa de planejamento de eficiência energética? É claro, e é o que as empresas no momento estão perseguindo como meta, que é revendo planos operacionais, revendo a implantação, a modernização do parque, principalmente, né, que o vilão na área do saneamento são os conjuntos motobombas. Que a água para chegar ao consumidor ela tem que ser recalcada desde a captação até a caixa d'água do usuário, né? Mas eles estão trabalhando de uma forma muito intensiva nisso, com vários projetos, vários planejamentos, em graus variados, dependendo até do porte e do nível técnico das empresas, mas está sendo muito bem visto isso no momento. Tem alguma empresa que fez esse programa de eficiência e que deu certo, que obteve resultado positivo? Sim, eu diria que não uma, várias. Agora, algumas já começaram com mais antecedência e já têm resultados para ser mostrado. Isso é um trabalho também que leva algum tempo para ser comprovado, frutos, né? E o primeiro momento que eu acho que a maioria já está trabalhando é justamente rever as estratégias dos períodos de bombeamento, principalmente retirando as bombas do horário de ponta, que isso vem de encontro a um outro problema, que o problema da eficiência energética e o desperdício de água não é simplesmente... o controle de perdas talvez é o maior fator, mas são vários, tipo, você ter a reservação suficiente para não necessitar bombear durante o período de custo mais alto da energia, que justamente coincide com o período de maior consumo, que é o anoitecer, até aproximadamente 8 horas da noite, e o controle das perdas, do desperdício. Agora, as perdas, elas são classificadas em várias categorias. Aquelas evitáveis, aquelas, vamos dizer, que possam ser corrigidas, e algumas que são inevitáveis, tipo o fornecimento subsidiado, aqueles consumos não faturados, mas consentidos, que são órgãos públicos, entidades filantrópicas, a própria água para incêndio, que é uma água que você, no cômputo da empresa, ela entra como água não faturada. Mas estão trabalhando. Agora, eu diria que, talvez justamente pela necessidade de ser eficiente, desperdiçar, porque o insumo água é escasso, no Nordeste é que temos um exemplo que é a que mais está avançada, que é o Ceará. Pois é, mas você falou muito de sensibilização, de educação, que vai gerar um processo de conscientização. Eu não tenho dúvida que o bolso é o melhor processo de sensibilização e educação, né? Ou mais no bolso ou menos no bolso, né? Agora, para o consumidor final, a hora que a empresa torna mais eficiente, o que significa isso para o bolso dele, para a redução do gasto familiar dele? Olha, eu diria que no primeiro momento, vamos dizer, a diminuição do custo de produção da água potável, ela não vai influenciar no bolso do consumidor. Eu acho que existe uma defasagem tão grande
ainda em termos de produção, que as empresas precisam, primeiro, melhorar a sua eficiência, diminuir seu custo operacional, para isso vir a refletir no consumidor. Eu acho que, no momento, o maior foco seria reduzir esse desperdício na produção e na distribuição, ou seja, internamente nas empresas, tanto no âmbito estadual, nas empresas estaduais, como municipais. Nesse caso, a privatização de algumas empresas, melhorar a eficiência dessas empresas ou continua no processo igual? Não, seguramente, porque eu acredito que existem dois fatores nas empresas privatizadas. Obviamente, existem casos e casos, né? Mas nas que eu diria que foram exitosas, primeiro, ela tem que gerar lucro para os acionistas. E segundo, ela é muito mais alvo de vigilância, tanto do público como do poder concedente, que é o governo, do que uma empresa pública. Então, existem casos de muito sucesso, apesar das empresas privadas não representarem nem 3% do sistema de um bom comparativo, né? De uma empresa privada ou de uma empresa estatal. Né? Isso. Agora, eu volto ainda a insistir na questão do custo. Né? Do ponto de vista, se a empresa não vai desperdiçar tanto, ela não precisa de tanto investimento para produzir mais água. Isso aí vai diretamente no custo do consumidor, sim, porque são os impostos que as pessoas estão pagando indiretamente. Né? Se eu aumento a eficiência da empresa, indiretamente, teoricamente, né, o meu imposto deveria ser menor, entre aspas. Mas no primeiro momento, eu também volto a insistir no meu ponto de vista, é o seguinte, essa diminuição de custo operacional, que redunda talvez num superávit maior, quando é o caso, que são poucas que têm superávit, isso tem que ser reinvestido na melhoria do sistema, porque o grande problema é que um sistema de abastecimento, ele não é estático. Ao mesmo tempo que você tem que melhorar a eficiência, você tem que ampliar a sua rede de distribuição, porque o crescimento demográfico continua. E existe um outro aspecto complicado, que existe a exigência, né, e a necessidade da aplicação de recursos no tratamento do efluente. Então, nesse primeiro momento, vamos dizer, esse aumento do caixa disponível da empresa está sendo reinvestido na própria empresa. E como que a ABAE hoje está contribuindo para incentivar o uso sustentável da água e da energia no país? A ABAE, se me permite explicar um pouco, né? A ABAE, ela é uma OCIP, né, uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, que surgiu de uma experiência bem sucedida, desenvolvida por uma ONG norte-americana, sediada em Washington, a Alliance to Save Energy, que ela trabalha em âmbito mundial em termos de uso racional de água e energia. Obviamente, ela surgiu na época da primeira crise do petróleo e principalmente em países onde o uso do combustível fóssil, tanto o petróleo como o carvão, era mais usado. E aqui no Brasil ela escolheu fazer um pequeno programa voltado para a área de saneamento. E isso deu um resultado, assim, em cerca de 3 anos, um resultado muito palpável, que o próprio Procel, a ABAE surgiu da ideia do Procel, que ele sempre participa dos nossos eventos, a gente faz uma série de seminários técnicos, e o Procel sugeriu, por que não criar um mecanismo que isso pudesse ser difundido nas outras empresas. E chegou-se à conclusão que uma OCIP seria a melhor solução. E hoje nós temos já convênios com a CEMIG, que vemos muito importante a vertente energia trabalhar em conjunto com a gente, inclusive uma forma de viabilizar a disponibilização de recursos da Eletrobras para as empresas de saneamento. Nós não somos agente financeiro, nós simplesmente mostramos a possibilidade. E a Copasa, aqui em Belo Horizonte, é nossa parceira, temos convênios, e várias empresas, notadamente do Nordeste. Ok, para encerrar rapidamente, Eustáquio Vasconcelos, qual é o seu sonho ambiental? Eu acho que são vários, porque
quando se fala em ambiente, nós temos vários segmentos. O sonho ambiental eu diria que a qualidade de vida do ser humano seja, vamos dizer, próximo do ideal, ou seja, sem poluição, sem risco de colapso, tanto energético como ambiental. O grande terrorismo hoje é que nós já estamos gastando 20% de recursos naturais além da capacidade do planeta. É que eu acho que, eu diria, voltarmos para a década de 60, onde a gente consumia 50%. Ok. O Ecolatina TV fica por aqui. Agradecemos a participação do presidente da Associação Brasileira Água e Energia, Eustáquio Vasconcelos, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e a você que acompanhou esta edição do Ecolatina TV. Contamos com sua audiência sempre às terças-feiras, às 10 da noite. O programa é reapresentado aos sábados e domingos, às 8 horas da noite. Até lá!